Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. A palavra é força criadora, é um fortificante da boa saúde, do bom ambiente e do bom destino. Por isso, use diariamente boas palavras. Eu sou a preletor Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse é o episódio 39 do podcast Vivências. Tudo certinho, Miltinho? Tudo certo, Yara. Nas boas palavras hoje? Nas boas palavras. E não só nas boas palavras, mas no poder que ela nos traz. Esse texto pequenininho aí de abertura foi um texto das palavras de luz, né? Das palavras de luz que a gente chama de folhinha e que mobilizam o nosso dia, a nossa mente para as boas palavras. Nada como começar o dia lendo boas palavras dos preceitos de luz, preceitos diários da Seichonoye. Mas como a gente está falando somente em coisas boas, nós vamos falar da coisa boa que é receber o nosso convidado de hoje. E tem convidado Tem especial. Convidado especial, grande amigo nosso e da Associação Fraternidade, porque ele é o vice-presidente da Associação Fraternidade da Seichonoye do Brasil, preletor em grau sênior Benedito Antônio Lopes Rodrigues Coura, que carinhosamente todos chamam de Bené. Seja bem-vindo, Bené. Muito obrigado, Miltinho. Obrigado, Yara. Bons amigos. Sem te somar aqui, dá bastante tempo de amizade, né? Mas é bom estar aqui com vocês. Dia de hoje a gente vai estudar um pouquinho, vai falar um pouquinho, não só sobre vivências, mas também do poder da palavra, né? Que motiva a gente a ter uma vida melhor, uma vida que está sempre melhorando, está sempre trazendo alegrias para o nosso viver. Isso é muito bom. E para a gente começar a falar e explorar um pouquinho mais o poder transformador das boas palavras na vida das pessoas, seria muito bem-vindo que o preletor Bené pudesse contar para a gente como é que conheceu a Seichonoye. Legal. Vocês sabem que eu sou do Rio de Janeiro, né? Do interior de uma cidade que chama Volta Redonda, mas eu vim para passar férias aqui em São Paulo. Eu tinha 11 anos. Fiquei na casa de uma tia minha e durante um mês eu ficava num quarto que era separado para mim, mas que era o quarto de oração dela. E aí todo dia de manhã eu acordava com ela entrando no quarto. E ela fazia uma coisa estranha que eu não conhecia, não sabia o que era, né? Mas era a meditação Shinsokan, depois eu fui descobrir, e a leitura da Sutra. Como eu não tinha muito o que fazer, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Eu fazia a oração com ela, acompanhava meio sonolento, mas principalmente a leitura da Sutra. E foi assim que eu tive o primeiro contato com a Seichonoye. No final dessa viagem de um mês, minha mãe veio me buscar em São Paulo, e antes de voltar para o Rio, minha tia falou, olha, antes de vocês irem embora, eu vou levá-los a um lugar que vocês vão gostar muito. E aí foi quando eu conheci a sede central, aqui no Jabaquara. Tive o primeiro contato com a Seichonoye, numa palestra, tudo. E voltando para Volta Redonda, não sabia se tinha onde era a Seichonoye. Até um dia que apareceu uma faixa na cidade, falando do seminário da Seichonoye, né? Quando a gente viu, a gente ficou muito feliz, porque quando nós voltamos para Volta Redonda, essa minha tia nos deu revistas e a gente leu, minha mãe, eu, nós líamos, né? E aí a gente resolveu ir a esse seminário. E quando a gente chegou no seminário, fomos muito bem recebidos, tudo muito diferente. Era uma escola, né? Estávamos minha mãe, eu e meus 2 irmãos. E começou o seminário com a oração de abertura, que naquela época era feita em japonês, né? E quando o preletor começou a entoar em japonês, eu e meus irmãos caímos no chão de tanto rir, de tanto estar gargalhada, né? Minha mãe pegou os 3, o que ela fez? Saiu, foi embora, e a gente ficou sem saber onde é que tinha Seichonoye, né? Anos depois, outra faixa apareceu,
E aí eu fui para o meu primeiro seminário para jovens, foi com a saudosa preletora Francisca Justiniano. Isso foi mais ou menos, não, foi em 1988, né? E ali eu comecei a minha caminhada, minha mãe começou, meus irmãos começaram essa caminhada da nossa família dentro da Seitinoia. Foi assim que a gente conheceu. Mas eu tenho uma pergunta. Bom, Sim. tudo bem, teve aí um espaço de tempo entre esse primeiro contato, que é o contato da oração, que eu entendo bem, né? Eu também ficava de longe ouvindo minha mãe fazer as orações da Seitinoye e tal, como você ficou com a sua tia, até às vezes participando mesmo. Mas e o que te fez... como que a Seitinoye te abraçou e você falou, aqui é o meu caminho? O que me chamou mais atenção foi, na verdade, o canto da Grande Harmonia. Talvez por ter sido mais fácil de eu gravar quando eu tinha 11 anos nessa viagem. Eu acho que terminava a oração, com o canto da Grande Harmonia, e falava, né, sobre a paz mundial, não só sobre a paz mundial, mas Deus envolvendo todo mundo. Aquilo ficou muito gravado. E era a oração que eu costumei fazer durante esse período, esse espaço entre as férias e depois começar a frequentar na minha cidade. Era a oração que eu tinha de cor, né? Era o que eu tinha de referência da Seitinoye. Era o canto da Grande Harmonia. Então, essa oração foi algo que esteve muito presente nesse período. As revistas estavam com a gente, elas não chegavam com tanta frequência, não era sempre que minha tia mandava, mas sempre a oração pela paz mundial, o canto da Grande Harmonia estava presente nas minhas orações e no dia a dia, né? Isso me marcou muito, foi muito legal, né? É interessante, né, como as boas palavras já realizadas dentro da atividade da Seitinoye já chama a atenção do nosso convidado. E eu acho interessante também porque os amigos que nos acompanham já perceberam que isso está virando meio que um quadro aqui no nosso programa, né? De como os nossos convidados conheceram a Seitinoye. Isso traz reflexões no aspecto de você pode chegar a Seitinoye das mais variadas formas e se encantar das mais variadas maneiras. Então venha com a gente participar aí das atividades da Seitinoye, procure uma sede da Seitinoye perto da sua residência. Para acessar, basta consultar o nosso site, sni.org.br/onde encontrar. Lá tem todos os endereços das sedes regionais e com toda certeza você vai ser impactado com as boas palavras que estão contidas na oração da Seitinoye. E essas boas palavras, Bené, elas são muito importantes também com um assunto que está muito sendo debatido e muito falado nos dias atuais, porque as pessoas têm buscado bastante a questão da saúde mental. Ter saúde mental para fazer as coisas, ter serenidade mental, ter um aspecto emocional, o pessoal fala de inteligência emocional para realizar determinadas atividades. Qual que é o impacto que boas palavras podem trazer para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental? É como se alimentar bem ou mal, né? Fisicamente falando, né? Comer bem ou comer mal. A gente sabe muito claramente como é que o nosso corpo reage quando a gente come uma comida mais saudável, uma comida boa, uma comida bem preparada, uma comida que tem ali um pouco de carinho, um pouco de respeito, né? Um pouco de atenção, de cuidado. E quando você come qualquer coisa na rua, ou algo que foi feito desleixadamente ou de qualquer jeito, né? Da mesma forma, a nossa mente, as palavras influenciam a nossa vida e a nossa mente, e é bom a gente fazer aqui uma explicação de que quando a gente fala de palavra, não é apenas a palavra que a gente emite, não é apenas o que a gente fala. Nosso pensamento é uma forma de palavra também, né? A nossa fisionomia também diz muito, né? A sua face, a forma que você está se expressando. Tem pessoas, e eu sou muito assim, quando a situação está agradável para mim, você vê na minha cara. Quando eu não estou muito satisfeito, também você vê. É uma coisa que eu não consigo. Óbvio que eu sou educado, né, e busco o máximo possível não mostrar, mas quando eu não estou satisfeito numa situação, isso acaba se tornando visível, e é visível na maioria das pessoas. A palavra age de uma forma
que aparentemente pode não ser clara, como é o alimento, comer uma comida boa e comer uma comida ruim, mas com o tempo, o uso de palavras positivas ou negativas também vai influenciar de tal modo a tua atitude diária, o teu dia a dia, a sua forma de lidar com as situações, que você a longo prazo, a médio e longo prazo, vai notar esse resultado, ou das palavras positivas ou das negativas. Então, na verdade, a gente pode perceber essa modificação na vida da gente quando a gente começa a utilizar correta ou incorretamente as palavras. Queria deixar bem claro aqui, a gente está falando do lado positivo, das palavras positivas, que diz muito respeito à seitiloia. Mas o contrário é verdade também, né? Eu tenho o hábito de manhã, quando eu acordo, eu vou ao banheiro e já me olho no espelho e de manhã você não vê a sua imagem mais agradável. Mas é exatamente o momento que você tem que exercitar um pouco esse poder da palavra. Daí eu olho para mim e começo a me elogiar. Olha, esse dia vai ser maravilhoso, você está com cara de vencedor. Hoje vai dar tudo certo. Nossa, você está bonito hoje, hein? Eu costumo fazer isso para mim, né? Recomendo que as pessoas façam também e acho que isso tem ajudado bastante, no meu caso em especial. Mas você pode experimentar fazer o contrário e você também vai colher os resultados que não são agradáveis. Cuidado com isso, né? Mas a gente vê a palavra corretamente sendo utilizada na vida da gente traz resultados muito benéficos, né? Seja fisicamente com as coisas que nos são trazidas materialmente, mas também quando a gente fala de saúde mental, né? Quando a gente fala de percepção do que está ao nosso redor também. A reação que a gente tem às situações é muito importante, a forma que a gente reage. Manter uma mente positiva, utilizar palavras positivas, utilizar pensamentos positivos, vão fazer que você reaja melhor às situações que algumas vezes se apresentam na vida da gente e que são desagradáveis. Nós todos passamos, invariavelmente, né? Chega um momento na vida que a gente vai encontrar alguma situação que não é aquela que a gente desejava ou aquela que a gente queria. Mas o poder que a gente vai dar para aquela situação, a forma de olhar aquela situação, a forma de ver vai ser primordial para você sair com mais facilidade daquela situação que é desagradável. E isso tem a ver com o pensamento, isso tem a ver com a palavra. Comece a utilizar palavras positivas, comece a se preparar, se exercitar positivamente e você vai ver que em qualquer situação, por pior que ela seja, você vai ter calma para respirar e vai dizer para si mesmo, bom, o que eu vou fazer agora? E como você está exercitando, como você está acostumado a sempre utilizar o pensamento positivo, as ideias chegam, né? As coisas boas chegam. Ou pelo menos você se sente em paz para decidir qual é o próximo passo que você vai tomar. E obviamente que isso diminui a ansiedade, né? Diminui da gente o sentimento de culpa do que passou, porque você compreende que aquilo que passou também... Existe uma frase, existe palavras em japonês que querem dizer faça o seu melhor com aquilo que você tem. Dekiro daki, né? Faça o que você consegue de melhor com as condições que você tem naquele momento. E se você está preparado mentalmente, se você está com uma vida mentalmente positiva, se você tem se exercitado positivamente também, você lá atrás passou por situações que foram resolvidas da melhor forma possível, nas condições que você tinha. E sabendo disso, hoje, olhando para trás, você não tem arrependimento. Puxa vida, né? Não era a situação que eu queria, mas eu acabei resolvendo. E olha, hoje eu estou rindo dessa situação. Ou seja, a questão mental melhora exatamente pela visão que você dá para as situações que passaram e te prepara melhor para as situações que estão por vir, né? A gente está gravando esse programa agora, no mês de junho de 2024, está sendo lançado nos cinemas o filme Divertidamente, que fala exatamente das emoções que estão
pululando aqui na cabeça da gente, né, que estão fervendo muitas vezes, seja a alegria, seja a raiva, seja o nojinho, né, seja a ansiedade que aparece nesse evento. E a gente precisa domar muito bem essas emoções, essas sensações. E você deve fazer isso positivamente, que é o que vai trazer mais facilidade para você encarar as situações que se apresentam, né? Mais saúde mental. Esse encarar as situações para o momento, ele também faz com que essas boas palavras aumente bastante a nossa autoconfiança. Eu tenho percebido, eu gosto, os amigos sabem, né, que eu adoro futebol, especialmente um determinado time. Corintiano, né? E eu gosto tanto de futebol que eu estou assistindo agora determinados bastidores do meu time, né? E aí eu fico vendo lá o pessoal no vestiário, antes de entrar pro jogo, ao sair do jogo. E uma coisa que eu comecei a perceber é que tem uma coisa que eu fico pensando, né? Pode se parecer até irritante, porque os jogadores, quando eles entram em campo, eles cumprimentam todo mundo, bate a mão, não sei o quê, dá um abraço, não sei o quê, tá. E na hora que sai também, bate a mão, abraça, sai, tá. Aí volta pro campo de novo, bate a mão, com todo mundo. Eu acho que deve ser uma equipe com 30 colaboradores lá, entre jogadores, não sei o quê. E eles passam um por um, né? E não só cumprimentam, mas eles também falam coisas um para o outro. Vamos lá, força, sem medo de errar, vamos ganhar, vamos conquistar, coragem, força. Até mesmo nessas competições esportivas, a gente verifica o quão é importante entrar na rotina do jogador, né, para ele ter essa autoconfiança dentro das atividades, né? Como que você pode exemplificar, Bené, que você falou quando você acorda, que tipo de palavras você emana para você mesmo, para os seus familiares, para aumentar essa autoconfiança e ter um dia produtivo? Isso é vibração, né? É a forma que você vibra, a forma que você vê o mundo ao seu redor. Mesmo que a situação não seja a mais agradável, você pode fazer duas coisas, né? Você pode reclamar, você pode brigar, pode chorar, pode sentar na beira da estrada e esperar melhorar. Isso não vai trazer benefício nenhum, muito pelo contrário, né? Ou você pode reagir. Muitas vezes a reação é exatamente você fazer o contrário daquilo que você está vendo, né? Vibração é isso. Vibrar positivamente é isso. O que eu faço? Olha, tem além desse hábito de manhã me olhar no espelho, né? Estou lembrando agora da minha visão no espelho. Tem algumas coisas que eu faço há muitos anos. Eu peguei esse hábito. Hoje eu não utilizo o carro para ir ao trabalho, mas eu comecei a fazer isso na época que eu dirigia. E eu dirigia para o meu trabalho, ia para o trabalho e tinha o hábito de abençoar as pessoas, né? O rádio às vezes estava ligado, estava tocando uma música, ou naquela época um CD da Seitione, uma palestra, alguma coisa, e eu parava no sinal e começava a olhar as pessoas. E começava assim, mentalmente, Deus te abençoe, olha que seu dia seja muito bom. Aí eu olhava para o lado, para o motorista que estava do lado, vai com calma, você vai chegar a tempo, né? Ia expressando essas palavras para pessoas que eu não conheço, que elas não vão me ouvir, mas é um hábito que eu tenho de utilizar as boas palavras, né? Obviamente que é muito importante que essas palavras não sejam expressadas somente em relação ao próximo, né? É importante também que seja, mas não somente. Mas em questão de autoconfiança, eu sempre repito para mim, né? Aquelas palavras que a gente aprende. Eu, pelo menos, aprendi quando fui nos primeiros seminários da Seitione na Academia de Biúna, né? Sou alegre, sou feliz, sou forte, sou capaz, sou inteligente, sou amado. E eu começo a reforçar esse sentimento dentro de mim, né? É a mesma coisa de quando você está treinando. Eu digo treinando na academia, né? Você está levantando um peso ou está fazendo algum exercício em alguma máquina e aí você resolve aumentar o peso, né? E aí fica mais pesado, fica mais difícil e você tem que se incentivar, porque muitas vezes você não consegue fazer aquela série completa porque tem mais peso. E você pode, se você quiser, se manter no peso anterior. Só que não vai trazer nenhum benefício para você. Então é por isso que você tem que sempre melhorar. E esse sempre melhorar
é não somente acreditar em si mesmo, mas se incentivar. Buscar motivos para que, usar palavras para que você se sinta mais forte, mais capaz. Isso tem algo que remete ao autoelogio, ao elogio que é um hábito que a gente não tem muito, né? A gente elogia as pessoas, a gente agradece as pessoas, a gente perdoa as pessoas, mas muitas vezes o autoelogio, o auto-perdão, o auto-agradecimento são atitudes que a gente não tem o hábito de tomar. Precisamos tomar mais. Então, eu tenho esse hábito de abençoar as pessoas do dia a dia e também me elogiar. E esse me elogiar, muitas vezes, vem no momento de dificuldade também. Mas como é um hábito, vem natural. E aí, quando eu estou naquela situação, não estou conseguindo resolver, não estou conseguindo fazer, eu falo, não, eu sou capaz. Não é isso que eu repito sempre, não é isso que eu falo sempre. Vamos achar um jeito, vamos orar, vamos perguntar, vamos descobrir, vamos perguntar para um colega, vamos ver uma forma diferente. E quando a gente vê, está realizando a situação, por quê? Porque o primeiro passo é acreditar em si mesmo. É muito legal. Perdão, Peletor. A gente tem que introduzir umas coisas legais na vida para a gente poder criar essa atmosfera boa. Por exemplo, o Peletor falou da música. De repente, ligar seu rádio e escolher aquilo que você vai ouvir. De repente, sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte, onde quer que eu vá. Até as nossas cantoras, né, do MPB já estão trazendo isso para a gente e a gente tem que fazer essa escolha, não é assim? Ah, tem sim, né? E a gente tem música aí de desilusão amorosa, de sofrimento, sofrência, né? Tem demais, meu Deus do céu. E tem gente que gosta de ficar naquela situação. Tem gente, na verdade, eu ia falar que parece que tem prazer, não, que tem prazer em se diminuir, em se sentir coitadinho, né? Como a gente estava falando de palavras, é muito importante a gente notar que as palavras formam o nosso caráter, formam a nossa forma de viver, o jeito que a gente tem, desde que a gente é criança. E quando a gente é criança, a gente ouve não muitas vezes, não pode, não consegue, não é para você, vai cair, não sobe aí, não faz isso, né? E a gente vai acostumando com essas limitações inconscientemente, dentro da nossa mente, na parte mais profunda. E quando a gente vê, a gente entra num estado de autocomiseração, num estado de autopunição, de sentir-se incapaz de progredir e de se acostumar. E de se acostumar com a situação do jeito que está, né? Obviamente que quando a gente faz isso, eu não vou ser feliz mesmo, não tem jeito, deixa eu ouvir sofrência, né? E isso vem a reforçar, não só música, né? A gente vê isso em tipos de programas de televisão, né? A gente tem que se atualizar, a gente tem que saber das notícias, mas procure escolher aqueles programas ou aqueles noticiários ou podcasts como esse. Como os nossos. Cinecast, né? Para homens. Exatamente, né? Exatamente. Procure uma associação da fraternidade, uma associação da Seitonoye, num horário que seja bom para você, e participe, né? E você vai ver uma mudança, você vai naturalmente se afastar de sofrência, né? De música que... É interessante isso, né? Porque naturalmente, quando você vira essa chave, quando você resolve por um caminho diferente, naturalmente as coisas começam a se transformar. E aquilo que era algo que você gostava, o tipo de música, o tipo de programa, automaticamente você vai deixando de lado, vai esquecendo. E já não faz mais sentido para você. Isso é natural, isso acontece. Mas também só acontece se você resolver mudar o caminho, né? O Bené, a gente falou bastante de autoconfiança, autoestima, vários autos aí, que não é automóvel, mas é o nosso olhar para si mesmo, né? E para começar a utilizar esse poder das boas palavras para alimentar a nossa autoconfiança, vocês já se pegaram, vou fazer para os dois, já se pegaram no sentido de começar a tecer um elogio para si mesmo, mas no começo fala assim, você sabe, assim, eu sou capaz.
será mesmo que eu sou capaz? Eu consigo, mas ficou lá uma pontinha. Se ocorreu isso, como é que faz para vencer isso? Se a gente tem que manter e como sair dessa armadilha que às vezes fica no nosso subconsciente com esse será? Já era. Eu vou começar para o leitor fechar, então, né? Tá bom. Nessa pegada do autoelogio, eu gosto muito. Gosto muito da prática do diário de elogio, do diário de autoelogio. É uma prática que eu faço com muita frequência. E eu gosto de pensar de 3 formas. Vou compartilhar aqui com os amigos. Primeiro, aquilo que eu sei que é fácil de reconhecer em mim e que eu já ouvi que os amigos reconhecem. É sorridente, a Yara é tão alegre, a Yara... Às vezes eu não me reconheço, mas assim, é muito comum. São palavras que às vezes vêm de vários lados, até da família. A mãe da gente sempre tem alguma coisa legal pra falar. Mãe não conta, né? Conta sim. E conta muito. Para dar o início. Né? Aí, eu vou para uma segunda etapa. E eu não sei nem dizer como eu criei isso, assim. Foi um mecanismo de prática mesmo. Eu olho para autoelogios que vão... Eu penso sempre nessa questão da autoestima como eu me sentir no bem, no caminho do bem. E na autoconfiança, no caminho da minha essência, na fé na minha natureza divina, tá? Então, no final das contas, eu vou desenvolver a autoestima porque eu tenho a correta autoconfiança na minha natureza divina, tá? Então, aí eu penso, sei lá, quando eu era mais jovem, como que eu era? Nossa, eu era menos tímida. Então, eu não vou pensar eu vou pensar, ou vou registrar, eu sou extrovertida. Eu sou criativa. Pode ser que nesse momento, por uma questão, sei lá, do trabalho, às vezes a gente está, às vezes, num trabalho tão mais objetivo, burocrático, talvez, não sei o caso dos amigos em casa, mas eu me pego, às vezes, com essas características, mas eu sei, eu tenho confiança que Deus me fez perfeita, completa. Então, eu não estou expressando, mas eu sou. Então, eu vou nessa segunda etapa. E aí, eu vou numa etapa que é, às vezes, a mais trabalhosa, que é assim, cara, eu sou disciplinada, por exemplo. É uma coisa que eu vejo nos amigos e que talvez eu nunca tenha conseguido manifestar essa habilidade, essa característica. Mas daí, como eu tenho confiança em mim mesma, eu vou lá e declaro para mim mesma, estou usando aqui a palavra que veio na minha mente, sou disciplinada. Só que daí eu vou muitas vezes, mas essa estratégia de começar pensando coisas que eu ainda não manifestei, como eu creio que Deus me fez perfeita, Ele me fez assim. Então eu vou limpar esse conduto aqui que está obstruído, repetindo várias vezes, usando essa vassourinha mental, fazendo uma faxina, afirmando, sou disciplinado, sou o que quer que seja. Essa é a minha pegada. E aí eu faço isso ou por escrito ou mentalmente. Eu gosto de escrever. Eu faço mais mentalmente. E eu faço de uma forma parecida que a sua. Eu repito. Eu sempre repito, sabe? Principalmente nos momentos em que, por exemplo, eu não estou manifestando a criatividade e eu preciso fazer alguma coisa criativa, preciso criar alguma coisa e não estou conseguindo, eu paro, respiro e começo a repetir para mim. Olha, você consegue, você é criativo, você sempre foi, você consegue fazer isso, isso é fácil para você, você tem habilidade, né? Eu começo a reforçar. Eu tive uma fase na minha vida em que talvez eu não tivesse cercado das melhores pessoas, né? Porque eu vejo que hoje eu estou. E eu acho isso muito legal. Eu digo isso porque eu tive uma fase na minha vida e que era um problema meu, isso com certeza, que muitas vezes as pessoas passam. Eu não gostava da minha estampa, eu não gostava da minha cara, do meu jeito, né? A gente, quando é adolescente, é muito assim. Você pode ser a pessoa mais bela possível, você não vai estar satisfeito. Vai faltar alguma coisa, né? E o tempo vai passando, você vai participando da Century, você vai melhorando esse lado, a forma de se ver, né? E se você não tem um exercício correto, você não se aceita completamente. E aí tem a importância do autoelogio, da autoaceitação, né? Do autocuidado também,
do carinho consigo mesmo, né? Mas eu comecei a perceber que exatamente no momento em que eu acredito, que eu estou acreditando mais em mim, é que também as pessoas ao meu redor passam a acreditar mais em mim. Isso é muito legal, né? Aconteceu uma coisa muito legal durante a pandemia, que eu fiquei trancado dentro de casa, todos nós ficamos, 3 meses pelo menos aí, completamente confinados, e eu nunca tive muita barba, né? E eu, como estava só em casa, eu falei, vou fazer mais barba não. O que aconteceu? Cresceu, e eu achei bonito. Eu achei, nossa, eu tenho barba. E as pessoas começaram a me ver na câmera, eu falei, nossa, Bené, ficou legal, hein? Tá charmoso, hein? Tá bonito, hein? Eu falei assim, olha, quer dizer que tô mesmo. E aí eu comecei a ver algo que eu não estava vendo, né? Recentemente eu fui também cortar o cabelo. Vocês estão vendo que eu tô com o cabelo bastante curto. E eu errei na hora de pedir, né? Eu acho que eu contei para você, né? É que eu vi no dia que você chegou. Exato. O que aconteceu, meu bem? Eu fiquei frustrado, porque a minha ideia era passar a máquina 1 embaixo e máquina 2 em cima, né? E só que o rapaz, quando eu expliquei, olha, eu falei só para ele somente, passa a máquina 1 embaixo e máquina 2 em cima. Ele entendeu, máquina 1 embaixo, máquina 2 em cima. Ele pegou a máquina, a primeira coisa que ele fez foi isso. Quando eu olhei no espelho, eu não acreditei. Eu não acreditei e não podia falar nada. Não tinha como voltar atrás, não tinha como reclamar. Fui eu que dei a informação incorreta. Olha o uso incorreto do poder da palavra até numa coisa material, né? Saí triste do salão, mas falei, já essa tristeza vai passar porque não tem jeito. E eu não sou uma pessoa triste, né? Saí, na verdade, com aquele sentimento, puxa vida, né? Por que eu não pensei direito? Por que eu não... Né? Ali, refletindo sobre a minha atitude. Quando eu cheguei no trabalho, né, eu tenho um colega de trabalho que ele quase rolou no chão. Né? Enfrentou uma ida quase... Nossa, deu piolho! Foi a primeira coisa que ele falou. 5ª série pura, né? Mas ele estava brincando, obviamente. Mas os outros amigos, não só do meu setor, mas de outros setores, falaram assim, nossa, que diferente, ficou legal, hein? Eu não sei se eles queriam dizer realmente que ficou legal. Mas como eles queriam elogiar, eles elogiaram e eu acreditei. E foi muito bom. Foi muito bom. Agora que o cabelo cresceu um pouquinho, eu estou pensando em manter assim, né? Porque eu vi um Bené diferente, uma coisa diferente. Então, muitas vezes, aceitar o jeito que você é, mas não aceitar o que é ruim, não aceitar o que é negativo, mas usar o poder da palavra na aceitação, no autocuidado, no autocarinho, né? Para quê? Para que você veja, do jeito que eu sou belo. Do jeito que eu sou respeitável, eu sou inteligente, eu tenho capacidade na área que eu preciso. E a gente começa a compreender isso mais claramente. Quando a gente vê, a gente está se aceitando muito mais. Então, quem quiser cortar o cabelo, corte, cabelo raspe, deixa a barba crescer, que fica bonito também. Mas se a gente não faz, não rola, a gente não vê, né? Foram 2 experiências recentes muito boas para mim e que reforçaram a autoestima, né? O autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, é a forma de se ver, tá? É a forma de se ver. Porque a gente erra, a gente comete equívocos na vida da gente, né? E a gente tem que refletir sobre os erros que a gente comete, mas a gente não pode se mortificar. Não pode. Tem que ser leve a vida, né? Tem. A gente tem que olhar e falar assim, pisou na bola de novo. E você sabia, né? Mas vamos lá, vamos treinar que a próxima não precisa ser assim. E aos poucos você vai corrigindo algum mau hábito, né? Vai corrigindo alguma situação que você causou. O muito importante é você assumir a responsabilidade. E isso também é utilizar corretamente o poder da palavra. Por quê? Porque quando você assume uma responsabilidade, depois de um erro, você está dizendo, errei, mas eu sou capaz de resolver. Eu posso resolver essa situação, né? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que procura fazer o bem ao próximo. Se eu errei feio dessa vez, se eu dei uma derrapada feia, eu posso corrigir. Eu vou me dedicar para essa correção. E aí você vai decidir o que você vai fazer. Ou é ser sincero com a pessoa,
ou tomar uma atitude diferente daí para frente. Mas o mais importante, você precisa ser honesto consigo, precisa ser sincero com você. Isso é muito legal, eu acho. Queria trazer agora uma outra esfera da vida. A gente falou bastante dessa questão do olhar para si, do olhar para o amigo. Queria colocar agora a gente dentro das relações interpessoais, das relações com as pessoas, mas queria pensar também no ambiente familiar. O amigo que está acompanhando a gente, talvez more aí com a sua família, ou está distante da família por alguma questão X, né? Não importa qual ela. E comunicar-se dentro de casa, vamos combinar que às vezes é exigente, né? E eu vou trazer aqui desafiante, né? Eu vou trazer aqui um pouco, talvez, a nossa proximidade. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa também, sempre foi uma praticante da Seichonoye no sentido mais profundo de tudo, né, da vida. E eu sei que essa comunicação correta no ambiente familiar, ela também sempre promoveu, não foi isso? Muito, muito. Desde quando nós começamos a participar da Seichonoye, eu acho que a pessoa que melhor me fez compreender, melhor me instruiu dentro da Seichonoye foi a minha mãe. Porque, na verdade, eu voltava para casa com dúvidas do que eu tinha ouvido numa palestra, do que eu tinha lido num livro, e eu recorria para ela. Recorria a ela e ela aliava não só a experiência de vida dela, mas o que ela aprendia dentro da Seichonoye. Eu me lembro, por exemplo, quando eu estava começando na Associação dos Jovens, e minha mãe estava participando da Seichonoye, estava fazendo as leituras, tudo, né? As nossas reuniões lá em Volta Redonda eram no domingo de manhã, dos jovens, né? Então eu cheguei em casa mais ou menos na hora do almoço, depois da reunião, e minha mãe estava na cozinha, mexendo nas louças e falando alguma coisa, né? Sozinha na cozinha. E eu encostei na parede assim, comecei a rir. E minha mãe só olhou para trás e falou: "Ué, você chegou? O que você está rindo aí? Está rindo do quê?" Eu falei assim: "Mãe, a senhora está doida, a senhora está falando sozinha." E ela assim, bem séria, olhou para mim e falou assim: "Ué, não é lá na Seichonoye que a gente está indo, que fala que a gente tem que agradecer a tudo? Estou agradecendo aqui os pratos, panela que eu acabei de fazer a comida, está tudo gostoso, né?" E eu falei assim: "É mesmo, né?" Então eu tive isso dentro de casa. Minha mãe foi muito doce com a gente, né? Yara conheceu mais proximamente a minha mãe, as filhas dela conheceram. Minha mãe educou a gente com docilidade, mas também muitas vezes com rigidez. E a gente pôde experimentar o ensinamento da Seichonoye nessas duas formas. Tem um fato muito engraçado dela, né? Quer dizer, minha mãe era engraçada a todo momento, mas engraçado assim, inesperado. Essa eu acho que é a melhor palavra, que faz a gente refletir bastante, né? E eu gostaria de contar para vocês. Era uma noite, a gente tinha ido a um jantar no Rotary Club lá de Volta Redonda, era a posse de um amigo da minha mãe como presidente, e era uma época que a gente não estava numa situação boa. Meus pais tinham acabado de separar, minha mãe é advogada recente, estava se reerguendo na vida, né? Na verdade, estava se erguendo, porque minha mãe não advogava, ela foi advogada de direito depois que se separou do meu pai. E aí a gente morava num apartamento bem pequeno, de 2 quartos. O quarto da frente a sala era o escritório dela, o quarto de trás, a cozinha e o banheiro, era onde morávamos eu, ela e meus 2 irmãos. Era um quartinho com uma beliche para os meus irmãos, e eu dormia na cama de casal com a minha mãe. E a gente tinha um Fusca caramelo, né? Era o carro da minha mãe. Foi o Fusca que eu aprendi a dirigir. E vocês sabem como é que é Fusca, né? A gente aprende também a empurrar sozinho, pular, passar a segunda e sair, né? E a gente foi nesse jantar e não foi no nosso carro, porque a gente só tinha um Fusca caramelo. Fomos no carro da nossa amiga. Quando a gente voltou desse jantar, o caramelo não estava na porta de casa, né? E foi chato pra caramba, porque era o carro de trabalho da minha mãe. A gente ficou muito chateado. Ai, será? Quem que será que pegou? Será que foi... A gente pensou nos irmãos, né, dos meus irmãos, mas a gente sabia que eles não pegariam sem avisar, não estavam autorizados a pegar, a gente era tudo adolescente, né? A gente fica tentando imaginar uma coisa que a gente sabe que não é verdade,
Até que minha mãe despediu dessa amiga que estava com a gente, subiu para o apartamento, e eu fiquei conversando um pouquinho. Minutos depois eu resolvi subir. E quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava na cama de casal, virada para a parede, né? E eu achei que ela estivesse chorando. E aí eu sentei na cama e falei assim, puxa vida, né, mãe? Roubaram o nosso carrinho. A minha mãe deu um pulo assim, parou sentada na minha frente. Sabe o que eu estava pensando aqui? Isso é coisa de Deus. Aí eu falei assim, como é que é, mãe? Mas falei rindo, do jeito que eu estou rindo agora. Como é que é, mãe? A senhora está doida? Isso é coisa de Deus. Deus deve ter olhado para baixo e deve ter falado, Marinês, você é uma advogada, você tem clientes, está trabalhando bastante e não consegue melhorar de vida, não consegue ter um carro direito. Vou mandar roubar teu carro. Olha o pensamento da minha mãe. Vou mandar roubar teu carro para você criar vergonha na cara e comprar um carro novo. Né? Eu falei assim, aceitando aí. Sei não, hein? Tá estranho isso. Acho que minha mãe tá virando, sei lá, hein? A grande verdade é que 1 mês e meio, mais ou menos, depois, um dos primeiros clientes da minha mãe voltou ao escritório, depois de muito tempo que não ia. Depois aí de um ano e pouco que não ia, né? E aí, chegou lá todo envergonhado e falou para minha mãe, né? Olha, doutora, eu não voltei mais porque eu não tinha dinheiro para pagar com a senhora, né? E fiquei com vergonha e sumi. Mas eu resolvi voltar, mas só que eu não tenho dinheiro ainda, né? Mas eu queria fazer uma proposta para a senhora. Eu tenho um crédito na concessionária da Volkswagen. Eu levo a senhora lá, a senhora escolhe um carro, a gente tira o carro no seu nome e eu faço o financiamento no meu. Assim eu vou poder pagar a senhora em parcelas e a senhora vai ter um carro novo. O que a senhora acha? Né? E eu fiquei olhando aquela situação, né? Eu falei assim, eu acho que era isso que minha mãe estava falando. Né? Autoconfiança, saber que Deus está providenciando e mesmo num momento tão difícil, utilizar a palavra correta, utilizar o pensamento correto, né? Deus está providenciando. Deus pode estar brincando comigo, mas Ele está mostrando uma coisa, algo para mim que eu ainda não estou vendo. Então deixa eu confiar. Então a gente dentro de casa, Yara, Miltinho, a gente teve uma mãe que foi rígida nos momentos que precisava, foi muito doce em outros momentos, mas também foi uma mãe muito educadora. E a gente, graças a Deus, foi educado dentro dos princípios da Seitiroye. Por exemplo, óbvio que a gente tinha conflitos, né? Óbvio que a gente passava por situações que não eram agradáveis dentro de casa. Mas palavras negativas eram palavras que não eram permitidas dentro de casa. Né? E nunca foram. Nem palavras em relação às outras pessoas, nem palavras em relação a nós mesmos, de autodepreciação, mas principalmente palavras para condenar a situação em que a gente se encontrava. Né? De excomungar, ou de julgar, ou de praguejar a situação que a gente se encontrava. Pode dar um exemplo assim bem fácil de um amigo que está acompanhando a gente entender? Porque essa questão da correta comunicação no ambiente familiar, de promover harmonia, compreensão mútua. Às vezes você quer falar que o filho está fazendo um negócio que não está certo. Eu acredito que é mais ou menos nessa linha que você está falando, porque Sim. Sua mãe, nessa postura educadora, e poderia ser uma mãe que está acompanhando a gente aqui, um amigo que está acompanhando a gente, ou até um executivo, porque isso vale também para o ambiente de trabalho, né? Sim. E aí a pessoa fez um negócio que não é legal. Eu posso praguejar, eu posso reclamar, eu posso ofender, mas pelo que a gente está estudando aqui, acho que o caminho é outro. É outro, exatamente. O caminho está na conversa, né? O caminho está no elogio, o caminho está na oração. A minha mãe tinha algumas formas de conversar com a gente. Aliada à oração, aliado ao elogio, e ela fazia elogio para a gente, ela elogiava a gente, na frente dos outros também. Né? Isso ela sempre fez. Mas talvez o terceiro ponto, que era o ponto mais importante, ela chamava para conversar e aconselhava. Né? Às vezes ela não sabia qual era a situação, mas ela falava assim, filho, está acontecendo alguma coisa, mamãe está aqui, o que é? Quer conversar? Não, mãe, é coisa minha. Não quer conversar?
Não, mãe, deixa passar. E aí depois a gente conversava e ela vinha, né? Por exemplo, durante a adolescência, nós tivemos uma fase de afastamento do meu pai, muito grande. Meu pai era 50 anos mais velho do que eu. Quando meus pais se separaram, o meu pai já tinha 70 anos, né? Eu tinha 20, não, 20. Estava beirando os 20 anos, né? Quando eles se separaram. Um pouquinho antes disso. Então, teve um distanciamento muito grande. Minha mãe era a pessoa que chamava a gente, sentava. Você foi ver seu pai? Depois que teu pai morrer, não adianta. Às vezes com palavras muito duras para aquele momento, mas palavras que impactavam, que faziam a gente refletir. Depois que teu pai morrer, não adianta, né? Você não pensa que teu pai precisa de você, do teu carinho, né? Embora meu pai não quisesse falar com minha mãe não ligava, né? Meu pai não quisesse ver minha mãe nem pintada de ouro. Isso nunca mudou a atitude da minha mãe em relação a ele e principalmente no incentivo de que houvesse uma relação entre nós, filhos e pai. Então a minha mãe foi sempre de puxar para conversar. E nos momentos mais graves ou nas situações que eram conflitantes para ela, que às vezes ela não tinha forças para conversar, ela escrevia, né? E eu tenho 2 cartas dela, estão guardadas comigo. E ela normalmente começava as cartas da mesma forma. Filho, mamãe está escrevendo porque ela não consegue falar sobre isso com você. Mas você é meu filho amado. 1/3 do meu coração é de cada um de vocês. E a mãe sabe o quanto você é inteligente, o quanto você é estudioso, o quanto você é isso. Ela elogiava assim. Mas a mamãe está sentindo isso, isso e isso. E você tem que pensar do jeito que você está agindo. Você precisa refletir da forma que você está conduzindo a sua vida, né? Essa era a forma da minha mãe abordar. Por um lado, ela era, no primeiro caso, né, que ela chegava e falava, você tem que resolver a situação com o teu pai. Muitas vezes, falta para a gente uma mãe que fala, você tem que resolver a questão com o teu irmão, você tem que resolver a questão com o teu chefe, né? Às vezes falta alguém para falar isso para a gente. Por outro lado, ela era aquela que abraçava e falava, filho, tá tudo bem, você consegue resolver isso, né? Então, presta atenção nisso que você está fazendo. Não está legal. Vai lá. Pensa como é que você vai resolver a situação. E a gente automaticamente conseguia se aproximar para conversar, né? São cartas muito bonitas que eu guardo dela. Minha mãe já faleceu, né? Mas são cartas muito bonitas que eu carrego, porque ela fala, eu vejo esse carinho, esse amor de mãe no elogio dos elogios que ela faz, mas principalmente na confiança que ela depositava em mim e nos meus irmãos. Então a gente precisa confiar. Se não está bem dentro de casa, é teu irmão, é teu pai, é teu filho, né? Elogia, agradece. Não fala falsamente, sabe? Seja autêntico, seja sincero. Se não tem como elogiar aquilo que você gostaria, elogia outra coisa que a pessoa está fazendo de bom, sabe? Secretamente, agradeça, faça diário de elogios, como a Yara falou, como a preletora Yara falou. Isso eu aprendi não só dentro da Seitunoye. Seitunoye veio para trazer a teoria, mas a prática veio da minha mãe incentivando a gente, né? Vai lá, perdoar teu pai, se perdoe, vai se reconciliar com teu irmão, resolve essa situação, esse pepino é teu, mas a mamãe está aqui para te ajudar, né? E a gente vê que muitas vezes a gente não tem a mãe para fazer isso. Muitos dos amigos que estão escutando talvez não tenham tido essa oportunidade, mas valha-se de Deus. Veja Deus como essa pessoa que está do seu lado e que, se a gente está orando, se a gente está meditando, Ele que está intuindo a gente, está instruindo, está dizendo para a gente, vai lá, resolve dessa maneira, né? Vai pelo amor, porque do jeito que você está indo não está dando certo, né? Pode parecer que é conflitante isso, mas isso é o uso correto do poder da palavra, de ouvir corretamente a voz de Deus que soa dentro do nosso interior e deixar de lado o nosso sentimento e ir por um caminho muito mais bonito, que é o caminho da compaixão, do entendimento, da compreensão, né? Do amor. Puxa, meu irmão está agindo dessa forma.
Por que será? Ele está precisando de mim. Deixa eu agir diferente. Mas se a gente age, né, se a gente faz a lei da física, né, toda ação corresponde a uma reação da mesma força no sentido oposto. Se você reagir da mesma força negativa, não vai dar coisa boa. Então precisa mudar isso, precisa transformar. Isso é utilizar o pensamento, a palavra, a fisionomia de uma forma mais correta, né? É isso aí. Que bom ter bons amigos, né? No caso, a mamãe como melhor amiga, mas a gente também tem bons amigos do podcast, Pedro, sabia? E eles também nos escrevem através do e-mail sncast@sni.org.br. E como eles escrevem mensagens carinhosas, a gente vai agradecê-los, enquanto o nosso convidado também toma uma aguinha. Quem são os nossos amigos que mandaram mensagens para nós, Yara? Olha, nós temos aqui mensagens do Saul Gomes, do Cassiano Amacedo, Abelardo de Almeida, do Rodrigo Bacelar, que falou para nós que ouve o nosso podcast Vivências, fazendo sua atividade física. Esses dias diz que ficou 30 minutos na esteira e nem viu o tempo passar. Olha só que bem. Rodrigo Bacelar? Rodrigo Bacelar. O Digão? Exatamente. Um abraço, meu amigo. Que coisa gostosa. Nós recebemos também uma mensagem do José Antônio Sandoval Ramírez. Reverências, muchas gracias. Agradezco mucho el mensaje. Ele diz aqui que ele gostaria de receber, né, os podcasts e informações em espanhol. Olha aí. Olha só. Querendo avançar fronteiras, né? Agradecendo. Temos também a Adileia Barbosa Meloni, Elias Rodrigues, Jorge Luiz Bergamini Sai, Maria Vilane Venuto, Fátima Marques e Iguinha por aqui, mandando as suas mensagens, Miltinho. Ó, também tem o Sandro Teixeira da Silva. Ele diz que agradece todos os dias por ter conhecido a Seitianoye, a Cibele Rodrigues, a Vera Lúcia, que assistiu o podcast com o presidente da Associação da Prosperidade da Seitianoye do Brasil e tomou a decisão. Bom dia, muito obrigada. Estou fazendo o ciclo da prosperidade. Estou muito grata. Gratidão a todos os preletores. Obrigada. Estas foram as mensagens que chegaram pelo e-mail sncast@sni.org.br. Compartilhe as suas vivências conosco e aproveite também. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilha e faça os seus comentários neste vídeo. Afinal de contas, quanto mais curtidas, mais compartilhamentos, mais comentários, mais visível ficará o nosso podcast, o nosso vídeo Vivências aqui para mais pessoas terem este ensinamento. Yara. Bom, dito isso então, feitos os agradecimentos, vamos passar para um tópico, que é o tópico do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual. Falamos bastante já do diário de elogio, que é esse degrauzinho que a gente vai subindo para a gente exteriorizar toda a herança que Deus deu para a gente. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de oração. A gente na Seitianoye fala de meditação. A gente tem a nossa meditação, pratica essa meditação. Mas, tem amigos que acompanham a gente, estão chegando agora, que às vezes dizem, puxa vida, tá difícil rezar. A situação não tá legal. Ou que fazem oração de uma forma, talvez até um pouco equivocada, reconhecendo as dificuldades e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão para a gente promover esse desenvolvimento, para a gente exteriorizar o que Deus já deu para a gente, doutor? Claro, sem dúvida. Primeiro, a gente precisa compreender que oração não é apenas aquilo que a gente faz lendo ou decorado, ou quando a gente se recolhe em algum ambiente para dizer algumas palavras. Quando a gente está agradecendo alguma coisa, a gente está orando. Quando a gente está pensando em alguém, a gente está fazendo uma oração. Quando a gente está reclamando de uma situação, a gente está fazendo uma oração. Então a gente precisa lembrar que todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, as nossas atitudes constituem em si oração, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado com o tipo de oração que a gente está emitindo no universo, né? Por exemplo, para ser bem claro e direto, quando eu falo Deus me dá um emprego, em outras palavras, eu estou dizendo, Deus, está faltando emprego. Então, esse não é o tipo de oração que nós praticamos na Seitianoye.
Primeiro que a oração, segundo a Seitinoye, não é uma oração, ela não deve ser uma oração de súplica, de ficar pedindo. Porque quando a gente suplica alguma coisa, é exatamente o que eu acabei de falar. Está faltando. E por isso eu estou tendo que pedir. E Deus não está olhando para mim. Por que você não está olhando para mim? Né? A gente se frustra de duas maneiras. Primeiro, porque não tem. E segundo, porque não tem mais confiança em Deus. Então, essa oração está equivocada. Ó Pai, eu sei que você está vendo na minha vida que está faltando tudo. Então, me dá o que eu preciso. Não é o tipo de oração que a gente quer. Muito pelo contrário. A nossa oração, a oração que nós praticamos na Seitinoye, nós temos aí a meditação Shinsokan, que é uma prática meditativa típica da Seitinoye, própria da Seitinoye. Além disso, temos várias outras orações. São orações em que nós, primeiramente, agradecemos aquilo que nós já temos, que nós já recebemos. Né? É o que Cristo falou quando Ele nos ensinou a orar. Seja feito aqui na terra aquilo que já está no céu. Né? Aquilo que Deus criou, que é perfeito, tem que se manifestar aqui. Então, obrigado, Pai, por tudo que está sendo providenciado para que a minha vida seja feliz. Então, como eu estava dando um exemplo, né? Pai, me dá um emprego? Não. Pai, obrigado pelo emprego que está a caminho. Né? Obrigado por tudo que eu tenho recebido. Pai, eu sei que o Senhor está preparando algo muito melhor na minha vida e eu confio em Ti. E aí você está fazendo a oração correta. Né? Ah, me dá saúde. Pai, eu estou com um problema na vesícula. Isso é oração negativa, pelo amor de Deus. Não faça isso. Pai, me cura. Não. Pai, obrigado por estar me mostrando o caminho da cura, por estar fazendo com que a cura faça parte da minha vida. Obrigado por todas as dádivas que eu tenho recebido de vós. Né? Obrigado pelos meus olhos que enxergam bem. Obrigado pela minha boca, pelos meus sentidos. E foque naquilo que já recebeu e agradeça por aquilo que está por vir. Né? E a gente começa a notar que o tipo de oração vai fazer com que se aproxime aquilo que a gente realmente precisa. A oração é em si a forma de nós nos comunicarmos com Deus, mas não é algo para que Deus se lembre da gente. É para que nós, como filhos de Deus, nos lembremos do nosso Pai e de quanto Ele tem nos oferecido, o quanto eles têm honrado a nossa relação e o quanto Ele tem nos mostrado que, como filhos de Deus, nós não simplesmente merecemos, mas recebemos tudo que é necessário para uma vida feliz. Não é verdade? Oração é isso, é agradecer confiando que já recebeu. Tem uma historinha, né? De uma cidade pequena, um grupo de pessoas, aquela cidade estava em seca, eu vou resumir bastante, e aí eles resolveram orar, se reuniram todos num monte, falaram, olha, às 8 horas da noite a gente vai subir no monte e pedir para que Deus mande chuva, né? E subiu todo mundo, uns com dificuldade, outros com mais facilidade. E aí quando chegou o Zequinha lá, né? O Zequinha chegou com guarda-chuva e todo mundo estranhou, para que guarda-chuva se não está chovendo? Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas não tem fé de que aquilo vai acontecer. E o único que acreditou foi o Zequinha, né? Que levou o guarda-chuva. Vai chover e eu não vou me molhar. Muitas vezes a gente ora também sem acreditar. Né? Confia na vontade de Deus. Né? Confia que Deus está preparando algo muito melhor. Essa é a oração verdadeira. Se você está com dificuldade, eu não sei se a minha oração surte efeito, leia o capítulo 5 do livro A Humanidade Isenta do Pecado, né? Que fala sobre a fé, fala bastante sobre a fé ali, sobre a oração. Recomendo mesmo, capítulo 5 do livro A Humanidade Isenta do Pecado. E você vai ver que com esse sentimento de gratidão por tudo que você recebeu e de confiança que Deus sempre provê o seu filho daquilo que é necessário, vem tudo. Vem tudo. É por isso que minha mãe me falou, Deus está me mostrando alguma coisa, Ele mandou roubar o carro que eu recebi um mês e meio, depois estava recebendo, porque ela confiou, porque ela não entendeu por que aquilo aconteceu, mas sabia que tinha algo melhor vindo. Oração é isso, e é assim que deve ser feito. Né? A curiosidade da preletora Yara aqui, Miltinho,
Queria saber do preletor Bené qual que é a sua prática assim, mais recorrente, prática do dia a dia. Tudo bem, meditação Shinsokan vale também, prática todos os dias sem falta, mas assim, tem aquelas orações que já vêm de longa data? Eu tenho um livro de cabeceira, que é o livro Minhas Orações. Todo mundo falou verdinho, né? Ele é pequeno, ele é menorzinho, ele é verdinho. O livro Minhas Orações, tem oração para um monte de coisa lá, né? Então, assim, eu tenho épocas que eu uso mais um tipo de oração. Ali tem muitas orações que eu gosto muito, né? Procure nesse livro. Se está passando por alguma dificuldade, alguma oração que toque o seu coração, era essa oração que eu precisava. E ali tem uma explicação sobre o Pai Nosso que eu gosto muito. Interessante ver. Dá uma olhada no livro Minhas Orações. É meu livro de cabeceira, eu sempre tenho ele por perto, porque é sempre um livro que eu gosto de usar. Né? É isso aí. Tem mais um livro que é o Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que é um livro que eu gosto, porque a cada capítulo tem uma mentalização no final. Né? É um outro livro que eu gosto muito, são mentalizações que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de escrevê-las. Né? Eu tenho um caderno que eu vou escrevendo essas mentalizações para afirmar na mente. São essas práticas diárias que eu tenho. Você tem alguma, preletor Milton? Oração? Alguma oração que você faz todos os dias? Uma prática dessas? Eu gosto da oração que consta no livro que o Bené falou, Minhas Orações para sempre ter boas ideias. Essa é a sua... Isso sim, sempre. Muito massa. Eu acho Aliás, né, o livro Minhas Orações é um hashtag Fica a Dica muito importante, porque a gente está falando bastante do poder das boas palavras e às vezes a gente tem dificuldade de encontrar essa forma correta, de usar a palavra de maneira correta em torno de um propósito, um objetivo, né? E o Minhas Orações, ele dá esse direcionamento para a gente conduzir a forma correta de fazer essas orações. Excelente dica. E fazendo, né, a gente acaba moldando a nossa mente a forma correta de orar, aprendendo. É bem legal. E para completar aí a duplinha, podíamos colocar a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, que correspondem às mentalizações mencionadas pelo preletor Bené do livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Gente, são todos esses seus livros de cabeceira, então, preletor? São esses meus livros de cabeceira. Né? Minhas Orações, Comande Sua Vida com o Poder da Mente e a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Você sabe que... assim como os amigos que nos acompanham, percebeu que este aqui é um novo quadro também do nosso programa Vivências, e nós estamos encontrando que a literatura da Seiichi é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que os nossos convidados não estão ficando somente em um livro na hora de fazer indicação. E já que estamos falando em livro, eu quero fazer um convite muito especial a todas as pessoas que nos acompanham, porque está chegando aqui na cidade de São Paulo a Bienal do Livro, versão 2024. E nós da Seiichi Noye estaremos ali em peso e presença maciça na Bienal do Livro, que vai acontecer ali no Distrito Anhembi dos dias 6 a 15 de setembro de 2024. Venha participar da Bienal do Livro, venha lá nos visitar. A gente está preparando também uma programação toda especial, que também vai estar aqui no mundo aqui virtual, mas eu não vou dar spoiler. Só reserva essa data de 6 a 15 de setembro. Venha participar do stand da Seiichi Noye do Brasil, lá na Bienal do Livro, no Distrito Anhembi. Yara. Imperdível, amo Bienal, amo o livro, amo a literatura da Seiichi Noye, então realmente é um convite muito especial. Preletor Bené, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, um abraço aos amigos, aí em casa, preletor Miltinho, preletor Yara. Prazer estar com vocês, celebrar essa amizade querida que a gente tem. Contar para vocês quase 30 anos. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada. Eu sou a preletor Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 39 do podcast Vivências. Até o próximo. Até o próximo. Bem-vindos ao Seminário do Sucesso 2024, promovido pela Associação Fraternidade da Seiichi Noye do Brasil. Onde a fé e a razão se entrelaçam em todas as regiões do Brasil.
Associação Fraternidade, guiando os homens em novos caminhos de luz. Esse é um dos objetivos deste seminário: guiar os homens por novos caminhos de luz. Atravessaremos pontes, navegaremos por labirintos e abriremos portais, simbolizando nosso caminho rumo ao entendimento. Assim como a Lua passa por fases, nós também enfrentamos mudanças e aprendemos a nos desapegar. Refletiremos sobre a dualidade entre a fé e a razão, entendendo como cada um de nós contribui para este seminário. Quem somos? Para quem é este seminário? E por que você deve participar? As atividades específicas para homens são muito importantes. Por quê? Porque realmente é focado ao que o homem necessita, né? Seja como pai, como filho, como marido. Justamente o homem que é tão cobrado na sociedade em tantos papéis, às vezes um papel mais sisudo, ser um pouco mais bravo. E aqui a gente foi acolhido nos diversos sentimentos e teve um acolhimento bastante grande nesse sentido de que a gente pode sentir as coisas, permitir que os sentimentos venham, sempre nos aproximando da nossa natureza divina, né? A gente jamais pode esquecer que o homem é filho de Deus. Então a gente está aqui para reafirmar isso cada vez mais na nossa mente. Ao encerrarmos, celebraremos as transformações positivas que cada um de nós leva consigo. Essa peculiaridade que o homem, apesar de ter que se mostrar muito forte, poder lembrar que ele também chora, que ele também passa por dificuldades, acho que é o que mais me motivaria a chamar outras pessoas. Estou muito fortalecido para indicar ainda mais, convidar pessoas para virem para cá, porque realmente é transformador esse seminário do sucesso. Agradecemos por fazer parte desta jornada. Esperamos você no Seminário do Sucesso 2024, entre a fé e a razão.